Olá, mamães, tudo bem com vocês? Cá estamos mais uma vez com o nosso vídeo dessa semana e eu trouxe aqui hoje para vocês, mamães de primeira viagem, ou também para as mamães aí que já tiveram outros filhos, mas às vezes, né, para quem é mãe sabe, um filho é diferente do outro, então às vezes nunca é demais a gente buscar conhecimento e muitas vezes é bem diferente de um filho para o outro. Então sejam todas muito bem-vindas aqui no canal e eu já te convido a se inscrever aqui no canal Terra da Rainha para você ficar por dentro de todas as coisas aí que eu compartilho com vocês sobre o desenvolvimento da minha bebê, da minha Beatriz de 6 meses. E também todas as quintas-feiras a gente tem um encontro marcado aqui para eu explicar para vocês algumas coisas sobre o inglês, para eu te ensinar a falar inglês, algumas dicas, e rola várias coisas sobre a Terra da Rainha também, que é a nossa linda Inglaterra aí, que é o lugar da onde a gente sempre fala do nosso canal, e lá no Insta. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá no Insta também. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o primeiro mês do desenvolvimento da criança. Semana passada a gente tinha falado sobre os primeiros 30 dias. Não é exatamente sobre o primeiro mês, porque ainda a criança não está no primeiro mês, né? Então, existem vários livros, várias pessoas que falam, né, que os primeiros 30 dias não é a mesma coisa que o primeiro mês, certo? Então, roda a vinheta e fica comigo até o final desse vídeo. Para a maioria das mamães, a vinda do primeiro bebê, ou então do segundo bebê, do terceiro, do quarto, do quinto, todos eles muitas vezes é um período maravilhoso, mas também vem junto com tudo isso, né? Muita responsabilidade, é um período de exaustão nesse primeiro mês, né? Já que a gente está falando desse primeiro mês, e várias coisas, parece que as coisas ficam meio nebulosas, né? Inclusive, uma das minhas melhores amigas me indicou um livro quando eu estava grávida, e é maravilhoso esse livro, para falar justamente sobre esse período, que é 60 dias de neblina, só, tá? Eu vou deixar o nome bem certinho ali embaixo para vocês, tá? É um livro super legal, que fala bem a real do que acontece, parece que as coisas ficam realmente bem nebulosas, e isso... Eu sou mãe de primeira viagem, mas pelo que eu conheço das mães aí que me falam, isso acontece com mães que já são mães, né? Então, cada bebê vem numa fase da vida, cada filho seu vem numa fase da vida, e nada é igual, né? Algumas coisas é parecida, é igual, mas algumas é totalmente diferente. Então, esse livro é muito bom, gente, tá? Então, eu super indico. Mas assim, esse primeiro mês, então, ele é um pouco mais cansativo, até na verdade, é uma mudança de rotina, eu digo, né? Porque você tá ali com o bebê, se você fez cesárea, você vai estar com muita dor, isso também incomoda muito, né? A falta de sono, que você vai estar privada muito de sono, né? Você vai ser interrompida durante o seu sono várias vezes. Então, tudo isso deixa as coisas mais complicadas. Mesmo se você tenha tido parto normal, sabe? É um período de adaptação, é um período que você vai adaptar a rotina do bebê, é um período que o bebê também está se adaptando a você e você a ele. Então é muito importante. Mas assim, o instinto materno, gente, é maravilhoso. O instinto materno dá conta de cuidar de tudo. Então fiquem tranquilas, mamães de primeira viagem, vocês vão saber o que fazer. As pessoas falavam isso pra mim, eu não acreditava, eu pensava, nossa, eu realmente não vou saber o que fazer, mas você vai saber o que fazer, tá? Então, as coisas vão se ajeitando. E esse é só o primeiro mês, na verdade, né? Eu diria que o primeiro mês é o mais cansativo, mais estressante, porque depois é meio que você só adaptar a rotina, sabe? E também adaptar o bebê à sua rotina. Bom, eu quero entrar num assunto que eu adoro, que é sobre a amamentação. Se você amamenta o seu bebê no seio, como que você vai saber, né? Como ele tá, quando que ele tá com fome? Ele vai chorar, tá? Ele vai chorar e assim, bebezinho nessa idade, eles têm que estar sendo amamentados de 2 em 2 horas. Então, é muito importante, assim, você sempre tá ali, né, disposta pro seu bebezinho. Você vai ficar bem cansada por isso, mas faz parte. Mas você é livre demanda, sabe? Então, você tem que estar ali disposta para ele, fazendo com que ele mame toda hora. Mas, muitas vezes ele chora também
antes disso, quando ele estiver com fome, porque como ele é muito novinho, nem sempre ele vai mamar naquele momento a quantidade de leite que ele precisa mamar. E muitas vezes, gente, é uma graça, nessa época eles esquecem que eles têm que mamar. Então muitas vezes eles estão mamando e eles simplesmente dormem. Aí eles continuam mamando de novo. E daí eles dormem. Daí você tem que acordar para eles mamarem de novo. Então, não é uma coisa assim que eles vão mamar e daí vão dormir, daí eu acordo. Não, não é assim nada muito certo, né? Mas é só você lembrar que a cada 2 horas o seu bebê tem que estar sendo amamentado, né? Um intervalo máximo. Se ele tá mamando toda hora ali, melhor ainda. Nesse comecinho é ótimo. E o choro, gente, é a única coisa que o seu bebezinho tem para se comunicar com você. Eu lembro que quando eu tava no hospital, eu e o Ju e a Beatriz, uma enfermeira falou pra gente, né? Olha, o bebê, a gente perguntou por que eles choram, o que tá acontecendo, o que a gente pode fazer, né, quando eles choram. Então, assim, o choro é a única comunicação que ele vai ter com você. Nesse início, ou é fome, ou é sono, ou é fralda suja. Se não for nenhum desses três, né? Pode ser uma outra coisa. Aí pode ser, de repente, uma dorzinha em algum outro lugar, uma cólica, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então pode ser aí alguma outra coisa. Mas se essas três coisas, elas estão ok, que é o sono, alimentação e fraldinha, se elas estão bem, aí é uma outra coisa que tem que analisar melhor. E também o choro pode indicar que ele está coçando algum lugar, que a fraldinha está incomodando. Pode ser várias coisas, sabe? Pensa você não sabendo se comunicar de forma alguma, né? Então a única comunicação sua é a sua voz, é através de um som, e é isso que é. É a única coisa que eles têm para indicar, para mostrar pra gente que alguma coisa não está normal, não está legal. Então, pode ser, de repente, uma fraldinha muito apertada, uma coceira, né? Algumas pessoas falam que talvez seja sede, mas aí, né, se você estiver amamentando, aí cai na questão da alimentação, né? O bebê estar com fome ou não. E outra coisa bem legal também, eu não aconselho você trocar a fralda períodos muito distantes. Eu sempre troco a Bia no máximo a cada 3 horas, no máximo. E no comecinho, quando o bebezinho é bem pequenininho, assim, 1 mês, como nós estamos falando, eu ainda não usava lencinho umedecido nela, eu usava um algodãozinho com água. E quando eu vi, às vezes, que estava meio vermelhinho, eu lavava com água e sabão. Isso evita bastante assadura. Na verdade, a Beatriz acabou tendo uma assadura, mas assim, isso evita muito. É água, sabão e deixa bem seco. E no começo não usar o lencinho, né? Mas, assim, eu aconselho mais a partir do 3º mês. No comecinho, só um algodãozinho com uma água quentinha, deixa a térmica ali pronta com uma água quentinha. Ou, de repente, então, coloca o bebezinho no banho ali só para lavar a bundinha melhor e que isso vai te evitar muita dor de cabeça. Também, né, eu não posso deixar de mencionar aqui que a amamentação materna tem muitos benefícios para o bebezinho. É rico em vitamina, proteína, minerais, açúcares e gorduras necessárias, super necessárias para o desenvolvimento e o crescimento do seu bebezinho. Então é maravilhoso. As pessoas falam que a fórmula é melhor, mas assim, gente, eu não acho que nada substitui o que é natural. Eu não julgo nenhuma mãe, não critico ninguém, entendo as mães que não gostam, não querem amamentar, mas eu também não posso deixar de dizer que é muito importante. E também é um momento maravilhoso de conexão aí entre você, o seu bebê, de troca de olhares. Vocês criam uma energia maravilhosa, né? Claro que se você também amamenta com fórmula, né, na mamadeira, isso também acontece. Inclusive, uma das vantagens de amamentação na mamadeira é que o pai também tenha essa conexão com o bebezinho. Mas olha, mamães, eu não substituo o leite materno e nem esse momento nosso, meu e da Bia, que é o momentinho da amamentação, eu não substituo por nada. E nesse comecinho é muito importante para eles. Então é muito importante porque nesse momento, há várias possibilidades de conexões afetivas e neurais. Olha só que interessante. E também o leite materno, ele tem vários fatores imunológicos. Ele é um ótimo remédio, digamos assim, contra várias doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergias. E a amamentação é tão bom, é tão benéfico ao bebê, assim como é para a mãe também.
Nas mães, o fato de você estar amamentando faz com que diminua o sangramento e ajuda o útero a voltar ao normal mais rápido, né? Então não é à toa que leite materno, gente, é natural. E a minha experiência com a amamentação, eu vou contar um pouquinho para vocês. A minha experiência com a amamentação foi maravilhosa. No comecinho a Beatriz não pegava bem o bico, bem nos primeiros dias assim, meu leite não desceu. Foi descer depois de 1, 2 dias. Nesse meio tempo, eu tive que entrar com algumas fórmulas, sim, com uma fórmula, e assim, eu não queria, mas ao mesmo tempo ela precisava, eu sabia que ela precisava e era muito importante, então beleza. Mas eu sempre priorizei dar o leite materno, e uma das coisas que me ajudou muito foi ter aquela bombinha automática que tira o leite, e essa bombinha também estimula. Existem vários tipos no mercado, existem bombinhas manuais, existem vários tipos, tá? Então é muito legal porque estimula. Uma das coisas que eu fazia quando eu tava grávida era estimular muito os bicos do seio. Eu passava também, assim que a Beatriz nasceu, óleo de girassol, que é um ótimo óleo, que inclusive ele ajuda a limpar o seio, a higienizar o seio, e também não tem problema algum se a criança ingerir, porque ajuda também na digestão. É super bom esse óleo de girassol para passar no seio antes da amamentação. E também serve como higienização, né? Eu também quero falar que a minha experiência com a amamentação foi depois de um tempo que pegou o ritmo, depois mais ou menos de uns 20 dias, eu peguei o ritmo e eu comecei a perceber quando meu seio estava inchado, e daí ela mamava e desinchava. Mas até então eu não conseguia perceber direito se eu tava com leite, se eu não tava. Então talvez isso aconteça com vocês também. Mas é normal, até você pegar o jeito, até o teu corpo pegar o jeito, é normal. O importante é você sempre estimular, massagear muito o seu seio. Às vezes vai doer, mas assim, é uma dor que faz parte, mas a massagem, o estímulo nos mamilos ali é super importante. E também, no meu caso, eu aconselharia você usar um óleozinho, sim, até porque o seu peito vai inchar muito, você vai ter muito leite, e se você estimulando, né? Então, assim, teu seio vai aumentar, e também pode até ser que você tenha um pouquinho de estria, sabe? Então esse óleo também previne contra isso. E também vale muito falar aqui sobre a importância de você higienizar os seus mamilos, os seus seios logo depois de cada mamada. Isso vai evitar muita coisa, por exemplo, sapinho, fungo, que pode ser causado muitas vezes porque, né, dá de mamar, daí se você não higieniza, de repente você coloca o sutiã por cima, aquele lugar vai ficar úmido, vai ficar abafado, vai ficar com resto de leite, então é um lugar ótimo para proliferação aí de fungos. Então é muito comum, não é raro isso acontecer, mas é uma judiação, porque daí o bebê não pode mamar, é uma coisa, daí você vai ter leite e não pode dar de mamar pro seu filho, é um caos, até sarar esse fungo. Então uma das coisas que é fundamentais é depois de cada mamada e antes de cada mamada também você higienizar bem o seu peito e assim, não deixar muita coisa assim, se você seca com toalha, não deixar restinho de toalha, porque tudo que tiver no teu bico do seu seio, o bebê vai sugar. Então é importante que sempre esteja muito bem limpo, muito bem seco também, e bem higienizado. E também depois dessa higienização, se você quiser passar o óleo, é muito bem-vindo. E também uma coisa bem legal, né? Eu nunca deixo de usar sutiã, porque quando eu não uso sutiã, quando eu tô sem sutiã, o leite vaza, e vai vazar mesmo, porque ele não tem nada segurando ali. Então, uma das dicas que eu falo para as minhas amigas é: usa aí um sutiã de amamentação, você vai ter que usar, é importante você usar. E se você quiser, você pode colocar também um absorvente de seio que tem na farmácia, absorvente descartável. E também sempre usar o sutiã, porque daí assim evita, né, de você, sei lá, de você molhar sua roupa, de vazar leite aí, e enfim, e de ficar também tudo meio úmido ali, né, que é o que a gente não quer. Em alguns casos, em algumas mães, aparece no seio rachadura, mastite e fissuras. Mastite, ela é uma infecção na glândula mamária. E isso pode ser evitado também. Por exemplo, a rachadura você pode evitar com óleo de girassol. E na hora de você amamentar, é importante que você
Para evitar isso, é importante que você posicione o bebê de uma forma correta. Existem várias almofadas de amamentação. Eu tenho a minha aqui, inclusive. Essa aqui, minha irmã que fez pra mim, ó. Ela é uma almofadinha assim de amamentação, tá? Que você encaixa no seu corpo e o bebê fica em cima de você. Então é uma forma mais fácil, não dói tanto as costas, é uma forma mais leve de você dar de mamar. É importante que ele esteja numa posição certa, pelo menos até ele começar a pegar o bico. Na verdade, no primeiro mês de vida, ele já vai estar pegando o bico. Se, né, ele vai estar mamando, o bico escapou, ele já vai achar o bico de novo. Então ele já aprendeu isso, né? Mas assim, se o teu filhinho ainda não abocanhou o bico bem certinho, porque não pode ser muito no finalzinho, tem que ser o bico inteiro, né? Como se fosse um sapinho, porque senão fica só ali bem no finalzinho do mamilo e ali não tem leite. Então o bebê, você vai achar que ele tá mamando, mas ele não tá mamando. Isso é um perigo. Às vezes o bebezinho tá morrendo de fome e ninguém sabe o que é, mas na verdade o bebezinho não tá pegando o mamilo da forma correta. Existe também no mercado algumas conchas que você coloca de silicone em cima do seu peito e no mamilo ela tem um furinho para você posicionar, para você deixar o mamilo mais exposto, para o bebezinho ter mais facilidade de abocanhar o mamilo. Isso é uma ótima opção também se você estiver tendo problemas com o seu bebezinho não conseguindo pegar, né? Ah, meu bebê não consegue pegar o mamilo. Não, tem várias mães que falam, ah, ele não consegue achar o bico. Se você fizer isso usando essa concha, ajuda bastante. E quanto mais você fizer o seu bebezinho mamar, mais estímulo vai ter. É importante que você tome muita água, no mínimo 3 copos de água depois de cada mamada, porque senão você vai ficar que nem uma múmia, assim, sugada. É muito importante que você se hidrate demais. Quanto mais o seu bebezinho mamar, quanto mais você estimular o seu seio, quanto mais você massagear, quanto mais você tiver todos esses cuidados, mais leite você vai ter. Isso é ótimo, né? Mais leite você vai ter, mais o seu bebezinho vai mamar e todo mundo fica feliz. Então, e daí você também não precisa entrar com tanta fórmula. No meu caso, a Beatriz começou a pegar no ritmo ali nos 20 dias e eu não entrei nessa fórmula, tanto que a lata tá aí, tem que nem sei o que aconteceu com a lata. Mas assim, tinha mais da metade, a gente nem tinha usado tanto, e ela não queria mais a fórmula, porque, né, engatou e deu certo e vingou. Então, e eu estimulava muito ela a mamar, e isso é uma coisa muito importante você fazer também. E isso vai evitar fissuras, rachaduras, mastite, isso é uma coisa bem legal. E a outra coisa que pode acontecer na amamentação é um engurgitamento, que é o famoso empedramento, leite empedrado. Isso significa que você tem muita produção de leite e talvez o teu bebezinho não esteja mamando tudo aquilo. Você está produzindo 100 e o seu bebezinho mama 20. Então, o que você pode fazer? Você pode oferecer o mamar para o seu bebezinho mais vezes, se você tiver ali com muito leite, ou você pode massagear, ou também tem gente que ao massagear já começa a descer leite, já começa a escorrer leite. Tem mães que contam para mim que falam, nossa, eu não preciso nem massagear, já escorre leite. Então, assim, se você tá com leite empedrado, você tem que massagear os seus peitos, os seus seios. E é muito importante que você faça o teu bebezinho mamar. E se ele não quer mais mamar, você pode tirar esse leite. Você pode, de repente, doar. Você, né, tem várias instituições, vários hospitais aí que eles precisam. Ou também você pode separar para o seu bebezinho, não sei se, né, se você for trabalhar, primeiro mês geralmente a mãe não trabalha, né? Mas assim, se quiser deixar para o pai, alguma coisa assim, você pode tirar o seu leite e deixar dentro de um potinho de vidro com a tampa de plástico. A tampa tem que ser de plástico e você pode deixar dentro da geladeira por até 6 horas ou dentro do freezer por até 3 meses congelado. Lembrando que quando você for descongelar o leite ou quando você for esquentar esse leite para o seu bebezinho mamar, você deve esquentar ele em banho-maria e nunca em micro-ondas. E geralmente nessa fase é uma fofura, eles costumam dormir enquanto eles mamam, tá? Ou eles esquecem, você tem que acordar eles, então é muito engraçadinho. E também você vai ver, né? Quando ele estiver satisfeito, pelo menos a Beatriz faz isso, ela larga o seio, ela tá satisfeita, sabe? Mas às vezes eles largam o seio, mas eles não estão satisfeitos. E como que você vai perceber isso? Quando eles largam o seio e viram a cabecinha e fecham o olho, beleza. Geralmente é assim, quando eles não estão satisfeitos, eles vão largar o peito e eles não vão ficar quietinhos.
Porque assim, depois da mamada eles vão dormir. Mas se eles não dormirem é porque ele ainda tá com fome. Então é interessante de repente você oferecer o outro seio. Então são 3 fases do leite, né? O primeiro, que é aquele colostro, o segundo, que é aquela um pouquinho mais grossinho, e a terceira fase, que é a fase onde o leite é mais forte, o leite é mais rico, é onde tem mais gordura. Então é importante que o seu bebezinho ele mame as 3 fases. Por isso que essa mamada ela tem que ir de 10 a 15 minutos, mais ou menos, em cada mama. Porque é esse o tempo que vai levar para ele mamar as 3 fases. Se ele mamar só um pouquinho num peito e você já troca e mama no outro, ele não vai ter mamado a terceira fase, nem a segunda do leite. Então aquele leite mais grosso, ele não vai ter mamado. E muito provável que daqui a pouco o seu bebê esteja com fome outra vez, porque ele só tomou ali aquele colostro. As 3 fases são importantíssimas, então é importante que você tenha paciência, respeite muito o seu bebezinho, espere ele mamar bastante em um. Tá satisfeito? Beleza. Não está satisfeito? Oferece o outro seio para ele. E uma das formas de você saber que seu bebezinho tá mamando você vai ouvir ele engolindo, ele vai estar movimentando o maxilar quando eles estiverem mamando, a bochechinha vai estar cheia de líquido, então assim, você meio que vai sacar que ele tá mamando. No começo eu tinha muito essa dúvida, pensava, mas eu não tô sentindo nada, será que ela tá mamando, será que ela não tá? E realmente, a amamentação, você não vai sentir muita coisa, não é para sentir nada, é uma coisa bem tranquila. Se você estiver sentindo dor na amamentação, é porque alguma coisa está errada. E depois, então, que você deu os 2 seios pro seu bebezinho, ele já mamou, você coloca ele no berço. E é importante você começar a acostumar o seu bebezinho no berço, para que ele entenda que aquele lugar é um lugar seguro também, e é um lugar confortável. Então sempre depois da mamada, coloque ele no berço para você habituar também, né, a ele, e para você também ter o seu momento aí de descanso, que é o único momento que a mãe vai ter para descansar. E nessa fase, gente, é maravilhosa, porque a evolução do bebê acontece dia após dia, o desenvolvimento, eles têm um desenvolvimento, um salto fantástico, tudo é comandado pelo cérebro. E nessa fase, o nosso bebezinho ele já começa a firmar a musculatura dos olhinhos. São aqueles olhinhos que no início pareciam não ter muito foco, agora eles têm foco, eles já começam a reconhecer as pessoas mais próximas dele, ele já reconhece a mãe, sim, inclusive ele já sente o cheiro da mãe, ele já, né, percebe a mãe, enfim, o bebezinho já sabe que você é a mãe dele. E é uma coisa bem engraçada, porque eles ouvem a nossa voz e eles ficam assim, aonde que tá? Ah, achei. Então é muito engraçado, sabe? Até eles encontrarem quem que tá falando com ele, eles precisam de um tempo para focar. Então é agora que eles começam a focar, agora que eles começam a olhar para você e abrir aquele sorrisão maravilhoso, tão esperado. E é agora que começa tudo. Mas isso é só o começo. O bebezinho ainda vai evoluir muito e ele ainda precisa formar mais no seu cérebro circuitos neurológicos que vão ajudar nessa musculatura ocular. No sistema nervoso central do bebê existe uma capa de tecido adiposo que transporta as mensagens entre o cérebro e o resto do corpo, que se chama bainha de mielina, que é responsável no potencial da aprendizagem e da ação. E é nessa fase que você deve colocar móveis, né? Claro, seguindo todas as recomendações aí de segurança. Você pode colocar móveis no berço, você pode colocar móveis em cima da cama, tem alguns em cima da cama, aqueles de chão. Tudo que for colorido, tudo que tiver barulho, tudo que for... A Beatriz adora azul, então tudo que for assim, contrastes entre cores claras e escuras, é muito legal. Eles precisam disso para que eles tenham esse estímulo neurológico. E a Beatriz, eu sempre coloco assim, ela tem alguns livrinhos, bastante colorido, não tem aqui nenhum, mas são livrinhos coloridos, com bastante brilho, bastante imagem, bastante cores, e ela adora ficar vendo ela adora ficar olhando para aqueles livrinhos, né? Desde pequena eu coloco para Beatriz, mas como eu falei, o mobile é uma opção super legal, coisas que tenha barulho é uma opção super legal também, que seja colorido, que pisque, tudo que você puder estimular aí de cores
para o seu filho é cada vez melhor. E a função auditiva do bebê, ela já existe antes do nascimento. Desde mais ou menos os 5 meses, quando o bebê ainda está dentro do útero, já começa a ouvir os sons internos, ele já escuta a voz da sua mãe, tanto que no primeiro mês aí, bem, desde sempre o bebê sabe que você é a mãe dele. Então ele já, a primeira voz, o primeiro som que ele reconhece é a voz da mãe. Isso é comprovado, que o recém-nascido, ele reconhece, a primeira coisa que ele reconhece é a voz da sua mamãe. Isso é forte, né, gente, para nós mamães. Quanto ao paladar, nesse momento o seu bebezinho, ele já sente sim o gosto das coisas. Ele consegue saber o amargo, do doce, do azedo, do salgado, ele já consegue entender, ele já sente isso e ele também já começa a ter preferências para uma coisa ou outra. Isso é bem interessante também, já acontece nesse período do primeiro mês. Voltando só na questão de amamentação, quando a mãe amamenta o seu bebê no seio, é muito funcional tudo, né? Você vê como que é a natureza maravilhosa, porque a temperatura do leite já tá certa, o leite já tá prontinho ali, sai de um jeito legal, inclusive a forma como o bebê pega o bico do seio faz com que estimule, né, muitas vezes a fala. Então o bebê tem que gritar, tem que mamar, isso faz tudo parte. Então, claro, a mamadeira também é uma ótima coisa, né? Mas assim, se você puder amamentar no peito, amamenta, e nenhum bico de mamadeira substitui o seu seio. Claro que tem mamadeiras que chegam muito perto, né, os bicos, de chupeta inclusive, mas nunca é a mesma coisa que o natural. Geralmente você vai amamentar o seu bebê umas 10 vezes por dia. E é essa também a vantagem de amamentar no seio, né? Você não precisa de nenhum preparo prévio. Já tá ali pronto, basta você amamentar o seu bebezinho quando ele chorar. Nesse primeiro mês, você vai ver que o seu bebezinho vai acordar muito durante a noite, porque ele ainda não sabe, ele não tem muita noção de noite e dia. Então é importante que agora você comece a estimular ele, por exemplo, de dia. Você vai abrir a cortina, você vai acender a luz, você vai fazer barulho, você vai atender o telefone, você vai mostrar para ele que é dia, que as coisas estão funcionando. E quando for à noite, você vai falar baixinho, você vai colocar uma luz baixa, você vai mostrar para ele que ali é noite. Não vai ter muito som, vai ser uma coisa mais cozy, como a gente diz em inglês, mais aconchegante, para que o seu bebê comece a diferenciar isso, porque no começo eles não vão saber. E é nesse primeiro mês que vai ser a tua luta para fazer com que ele entenda que dia é dia, noite é noite. Muitas vezes ele vai dormir durante o dia e ficar acordado durante a noite. Ou, por exemplo, a Beatriz, a minha experiência com ela dormia bastante de dia. À noite ela não acordava muito, ela acordava para mamar bastante, mas começou assim, esse um mês foi o que foi. Depois desse mês, ela só acordou mesmo umas 2, 3 vezes durante a noite, mas assim, nesse primeiro mês ela acordou várias vezes. Você não vai conseguir dormir, você vai querer ver se ela tá bem, se ela tá alimentada, se ela não tem nenhum problema com ela. Então, isso é bem normal acontecer. Essa foi a minha experiência com a Beatriz. Tem mães que falam que o bebê não dorme até 6 meses, 1 ano, que o bebê não dorme, ele acorda 13 vezes na noite. E isso é uma coisa que acontece também. Mas aí, como mais pra frente eu vou falar da minha experiência dos 6 meses, né? Muitas vezes o bebezinho ele precisa estar bem alimentado antes de dormir. Então você precisa dar muito mamar para o seu bebezinho, para ele estar com a barriguinha bem cheia. E isso ajudava a Beatriz, quando ela era menorzinha, a dormir melhor, porque ela dormia com a barriguinha bem cheia e ela acordava menos durante a noite. E assim, se teu bebezinho tá... E assim, se teu bebezinho tiver com a fraldinha limpa, ele tá sequinho, tá amamentado, não tá com frio, não tá com muito calor, tá assim, tá tranquilo, e assim, mesmo assim ele continuar a chorar, bem provável que seja sono. Mas muitas vezes você vai notar que teu bebezinho vai acordar e às vezes não é nada. Muitas vezes você só vira ele de lado, coloca ele de uma outra posição, tira um pouquinho a coberta, não sei, sabe? Que nem a gente, às vezes, quando a gente acorda de madrugada, assim, a gente quer se virar, a gente quer fazer outra posição. Então, experimenta fazer isso com ele. Eu não aconselho você pegar o seu bebezinho no colo assim que ele começa a chorar. Isso, na verdade, se torna uma das primeiras disciplinas, porque você pode mostrar pro seu bebezinho que tá tudo bem,
que ele pode ficar ali no berço. Eu geralmente esperava, quando a Beatriz era mais novinha, eu esperava 5 minutos. E se ela não parasse de chorar, então eu virava ela, fazia de tudo, né? Virava, ela tava limpinha, ela tava ok, mas ela não parou de chorar. Então eu virava, beleza, ela não parou de chorar, eu fazia de tudo, ela não parou de chorar, aí sim eu pegava ela no colo, e às vezes né, é só saudade da mamãe, às vezes é só um carinho que ela quer, que eles querem, às vezes é só um aconchego, um abracinho, né? E daí dormiu, volta pro berço também, porque como eu falei anteriormente, a criança precisa associar o berço com um lugar seguro, um lugar protegido, um lugar legal, um lugar onde ela vai descansar. O início também de colocação de limites. Tudo com amor, né, gente? Nesse período, o bebê já apresenta satisfação no banho. Eles adoram tomar banho. A Beatriz adorava tomar banho até hoje. No primeiro mês, gente, a minha experiência foi que no primeiro mês da Beatriz, a gente já começou a dar banho nela no chuveiro. Eles parecem um sabonete no chuveiro, mas assim, ela adorava. Ela, na banheira, eu sentia que ela sentia muito frio. Eu percebia que ela sentia muito frio, então a gente começou a evitar a banheira. Começamos a dar banho no chuveiro e ela amou, ela adora até hoje o horário do banho. E nessa época aí de um mês, eles geralmente vão dormir o dia inteiro. A maior parte do dia eles vão passar dormindo. Eles só devem acordar chorando quando eles estiverem com fome, ou precisa ser trocado, ou eles estão com alguma coisa, muito frio, muito calor. Esse primeiro mês, o peso do seu bebezinho varia aí, né? Para meninos é de 3 a 5 quilos e para meninas é de 3 a 4 quilos. Mas é claro que isso varia de acordo com quanto que seu bebezinho nasceu, de vários fatores, né? Um dos problemas que causa muito desconforto para os bebês e para os pais também são as cólicas. Na verdade, as cólicas elas já são esperadas. Acontece porque os intestinos, ali o aparelho digestivo é tudo muito sensível, é muito novo. A flora intestinal ela não está totalmente formada, então eles sentem muita cólica. E você pode ter alguns cuidados para evitar essa cólica. Você pode colocar alguma bolsinha de água quente, você pode fazer massagem com a mão, com óleo bem quente. Você pode fazer massagem em volta do umbigo, sentindo horário. Você também pode usar aquele saquinho, aquele sachêzinho de sementes que eu vou deixar aqui no link da descrição. É um saquinho de sementes maravilhosa que você pode esquentar no micro-ondas e colocar sobre a barriguinha. Inclusive também tem uma outra técnica que você pode colocar o seu bebê de bruço, tá? No seu braço. Então as perninhas dele vai ficar aqui, o cabecinha pra cá. E isso também ajuda. Ou então numa almofada de amamentação, assim. Você coloca o seu bebezinho com a barriguinha aqui. Essa técnica de deixar de bruço adianta muito. Também você pode fazer bicicletinha, porque a cólica vai, assim, pode ser gases também. Então, a bicicletinha é muito legal você fazer aquele exercício de você colocar a criança de barriguinha para cima e fazer aquele movimento, né, de alternar as perninhas ou com as perninhas juntas. Eu não aconselho fazer o Chantala ainda, inclusive tem o vídeo do Chantala que a gente fez também, vou deixar aqui na descrição, mas o Chantala é a partir do 3º mês. Então nesse mês é mais assim uma massaginha mais de movimento das mãos apenas, nada de muita técnica, a não ser ele em volta do umbigo no sentido horário, para evitar as cólicas. E também é muito importante, gente, extremamente importante, que o seu bebezinho arrote depois de cada alimentação. Isso vai fazer com que não acumule gases, isso vai fazer com que o seu bebezinho não tenha cólica. É um erro você achar que ele mamou e agora eu vou pôr ele para dormir. Às vezes seu bebê tá com uma bolha de ar no estômago, ele só precisa rotar, ele só precisa ali de uns movimentos, uma batidinha nas costas, e isso causa desconforto, causa gases, ele vai chorar e você não vai saber por que é. Então é extremamente importante você fazer com que ele arrote, e isso também evita outros acidentes seríssimos que causam em recém-nascidos por falta de arrotar depois de cada mamada. Quando os pais são preparados para a vinda do bebê, gente, se tem união, se tem paixão, se tem respeito, se tem paz, se tem harmonia, se tem altruísmo, se tem paciência, amor, compreensão, tem tudo para dar certo. As coisas fluem, me falavam isso, eu não acreditava, mas fluem, vai dar tudo certo. Se tiver esse companheirismo, um ajuda o outro, o importante é sempre manter a calma no ambiente. O importante é sempre manter a calma, falar baixinho quando seu bebezinho tá por perto, manter o ambiente sempre harmonioso para ele, com muito respeito, harmonia, good vibes, e que tudo tem
a tendência é de tudo dar certo. Você sempre manter a calma. Se você manter o teu adulto interior, tem muitas pessoas, né, que perdem a noção com recém-nascido, perdem a paciência com recém-nascido. Aí você tem que pensar, quem que é o adulto da relação, né? Eu ou o bebezinho? Então, sempre que você tiver aí, coloque o seu adulto interior frente a situações, não perca a paciência com o seu recém-nascido. E como eu falei, curta muito, não queira que esse momento passe, porque esse momento passa depressa, muito depressa demais. E aproveita como família, aproveita como mãe, aproveita como mulher, aproveita como pessoa, esse momento maravilhoso que é único seu. E agora, só pra gente encerrar, eu quero mostrar aqui pra vocês, quero falar sobre a evolução, o que a Beatriz fez então quando ela tinha o primeiro mês de vida. Bom, ela ainda conversava com os anjinhos, assim como ela fazia nos primeiros 30 dias de vida, mas dessa vez ela já olhava pra gente. Eu lembro muito bem que ela já olhava pra gente. Ela também admira as pessoas próximas a ela, eu, meu marido, os avós, né, minha mãe, minha sogra, meu sogro. Ela já reconhecia, ela já, né, já ficava ali de olho nas pessoas que mais estavam próximas a ela. E também uma das coisas que a gente fez nesse primeiro mês da Beatriz é colocar ela na frente do espelho. Ela fica se admirando. É muito legal você fazer essa brincadeira com o seu recém-nascido. Eles ficam ali tentando encontrar um sentido naquela imagem, e é bem interessante você ver a reação do seu bebezinho. Então coloque seu bebezinho na frente do espelho assim que ele começar a focar melhor, que é agora no primeiro mês. E também a gente já cortou nesse primeiro mês a unhazinha da Bea, da mão, do pé ainda estava muito pequenininha, só das mãozinhas. E uma das coisas que teve no rostinho da Beatriz foi algumas bolinhas. E se acontecer isso também no seu bebezinho, não se preocupe que isso é super normal, se chama acne neonatal, isso acontece. Eu particularmente senti que a pelezinha dela tava meio seca, então eu passava um pouquinho de óleo ou um pouquinho de creme depois do banho. Mas tem gente que fala que não precisa passar nada, então você vai ver se precisa ou não. A minha intuição de mãe falou que era para passar um pouquinho, eu passei e deu boa. Mas se você não passar também, a tendência é assumir, é normal e tá tudo certo. E eu vou ficando por aí, meninas, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais alguma coisa, se vocês quiserem compartilhar comigo a experiência de vocês, coloca aí. Eu também tô aprendendo, eu ainda sou uma mamãe de primeira viagem, mas a gente pode compartilhar experiências, fazer aí um grupo de apoio de mamães, eu vou ficar muito feliz. Então, coloca aí nos comentários a sua dúvida, a sua experiência, que a gente vai conversando. Combinado? Um beijo e até o nosso próximo capítulo do verdadeiro diário, sem glitter, sem make, de uma mamãe de primeira viagem.